Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro FBH especial aqui, direto da Feira Hospitalar. Eu sou Edmilson Caparelli, presidente da federação, e nesse espaço a gente conversa com líderes que ajudam a transformar a gestão e a saúde no nosso país. Aqui a gente fala sobre liderança, tomada de decisão, gestão hospitalar, inovação, gestão de pessoas e muito mais. Hoje nós temos aqui um convidado especial, mais do que especial, mas antes, quem participa desse bate-papo comigo é a nossa amiga Tainá. Tainá, seja muito bem-vinda a mais esse episódio. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma aula aqui, né? Mais uma pra gente. Mais uma de aula, com gestão e certeza. administração hospitalar. O nosso convidado de hoje é Evandro Moraes, CEO do Hospital São Lucas, da PUC Rio Grande do Sul. Evandro é administrador e possui 38 anos de experiência na gestão estratégica de grandes organizações. Ao longo da carreira, investiu fortemente em formação executiva, com passagens por instituições como Harvard Business School, Fundação Getúlio Vargas e Universidade da Califórnia. Além de executivo, também contribui para a formação de novos gestores como professor convidado em programas de MBA e pós-graduação em saúde. Foi reconhecido por 4 anos consecutivos entre os 100 mais influentes da saúde no Brasil, pelo Grupo Mídia, e recebeu recentemente o prêmio FBH Mérito em Gestão da Saúde na categoria Mérito em Eficiência Operacional e Sustentabilidade Financeira. Evandro, meu amigo, uma alegria te receber e seja muito bem-vindo nesse encontro FBH. Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado, Tainá. Para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer estar com vocês, né? Quando vocês citam o reconhecimento do 100 mais e desse reconhecimento da federação, para mim é motivo de muito orgulho, porque considerando um país como o nosso, com escolas de formação para administradores hospitalares, ter esse tipo de reconhecimento, considerando as grandes feras que nós temos na gestão de saúde no Brasil, realmente é motivo de orgulho. Então, eu me sinto sempre em casa, muito à vontade com vocês, à disposição para a gente conversar aqui nesse dia de hoje. Eu tenho uma dúvida aqui, meu amigo. Esse número está correto? 38 anos de trajetória? Você começou o quê? Com 10? Não, comecei com 17 anos e já tenho uma boa estrada, uma boa jornada. O pessoal que me conhece dentro do segmento de saúde sabe que a minha formação se deu em outro segmento, em outro mercado. Eu sempre trabalhei dentro do segmento industrial e o encantamento pela área de saúde ele se deu há 12 anos atrás. Então, na área de saúde são 12 anos, mas 12 anos que são, para mim, digamos, a minha referência nesses 38 anos de trajetória. Realmente, o propósito que se tem na área de saúde, aquilo que se entrega diariamente dentro da área da saúde, superou qualquer experiência que eu tenha tido dentro do segmento industrial. E olha que eu passei por algumas grandes escolas multinacionais, nacionais, mas realmente esses 12 anos de saúde, eles têm um toque especial, um encantamento especial para mim. Bom, já que nós estamos falando disso, então, olhando aí para os seus 38 anos de trajetória, o que mais moldou o líder que você é hoje? A experiência prática ou os momentos em que precisou tomar decisões difíceis? Eu acho que a formação que a gente tem como executivo, Edmilson, ela vem realmente de uma composição de várias coisas. Eu acho que a experiência, o tempo, ele te traz maturidade, ele te traz corrida para alguns assuntos, a forma de posicionamento, a forma de tempestividade na tomada de decisão. Com o tempo a gente vai realmente amadurecendo e tomando certas precauções. Então, acho que o tempo é um grande fator de formação de um executivo. Os exemplos que ele tem durante a carreira de outras pessoas, de outros mentores profissionais, também é muito importante. Eu tive a felicidade de ter grandes mentores, não só no segmento industrial, como no segmento da saúde também. Eu tive a grata satisfação de ter somente, durante os 11 anos em que eu trabalhei no Hospital Moinhos de Vento, a mentoria e a liderança de Fernando Torelli e Mohamed Parrinho. Isso dispensa qualquer comentário, são 2 referências na gestão de saúde do Brasil. Então, acho que o exemplo é um fator importante também. A qualificação, a educação, eu acho que a formação, sempre querer mais, sempre aprender, sempre a inquietude do conhecimento, de buscar conhecimento. Eu acho que esse é um outro ponto importante na formação de um líder. E no final do dia, com tudo isso
meio que mexido dentro de um único indivíduo, é ser exemplo para suas equipes. Praticar empatia, é saber o que aperta o sapato realmente no final do dia de todo mundo, estar na linha de frente, ser o primeiro a pisar no problema e o último a sair. Então, liderar realmente pelo exemplo, pela experiência daquilo que conquistou durante a trajetória, mas principalmente numa linha de muita fidelização, de empatia com as equipes. Perfeito, completo, né? Tivemos a primeira aula do dia aqui no episódio já. Evandro, você tem de fato uma formação que é muito consistente, que é muito sólida. Mas a gente sabe que às vezes a prática acaba se diferenciando da teoria. Nem sempre o que está na sala de aula é a máxima que você vai levar para o empreendedorismo ou para as lideranças. E aí eu queria saber, desse seu período completo de experiência, tanto na indústria quanto na saúde, quais foram as principais lições que você teve da prática, que acabaram mudando às vezes a sua visão de liderança ou te moldando o líder que você é hoje? A gente não pode negar que a nossa geração ela viveu um período daquela que foi a maior crise sanitária da nossa geração. Então, por si só, nesses 12 anos de segmento de saúde, eu passei por uma pandemia. Dentro de um hospital de referência, com mais de 500 leitos, sofrendo dia a dia de restrições que nós tínhamos, dia a dia de falta, ora era de medicamentos, ora de descartáveis, ora de oxigênio. Então, foi um período de provação, um período realmente de experiência em curto prazo. Foram 2 anos de uma intensidade tremenda que fez com que a gente aprendesse coisas que a gente até então não tinha vivido. Então, esse é um ponto que a nossa geração viveu e que diferencia de qualquer outra geração. Particularmente nós, gaúchos, nós do Rio Grande do Sul, passada a pandemia, ainda vivemos uma outra crise, que foi uma crise de tempo, uma crise de uma enchente sem precedentes nos últimos 80 anos. E diferente do que foi a pandemia, que afetou o mundo inteiro, nós vivemos durante praticamente 45 dias um episódio isolado, somente para nós. E aquilo foi de uma intensidade tão grande que, guardadas as proporções, eu comparo sim com o que foi a pandemia. A gente teve que reinventar a operação. Porto Alegre, em algum momento daqueles 30, 45 dias de crise, ela se viu quase que isolada do restante do país, onde nós tínhamos somente um acesso rodoviário. O acesso aeroviário, o acesso pelo aeroporto estava fechado, o aeroporto estava completamente debaixo d'água. As questões ferroviárias também, as questões de transporte público por metrô também fechadas. E nós só tínhamos um acesso rodoviário. Então, isso tem que exercitar a tua liderança no dia a dia. Tu tem que pensar não só na logística de insumos, por exemplo, para o hospital, como a própria logística de colaboradores. Como é que devolve as pessoas para casa e como é que traz elas de volta no dia seguinte? Então, a gente amadureceu muito nesses últimos anos por conta dessas crises. Crises de saúde, em função da pandemia, e crises climáticas em função da enchente. Então, acho que a nossa geração realmente ela se diferencia, até quem sabe, pelo improviso. A gente teve que exercitar, por exemplo, coisas sem muito planejamento. Até porque são situações que acho que ninguém nunca, inusitadas, em sã consciência, imaginou que a gente fosse atravessar. Exatamente. Eu acho que em alguns pontos, Tainá, a gente tinha alguns planejamentos prévios. Por exemplo, na época da pandemia, eu lembro que a nossa política de estoques, por exemplo, era uma política mais conservadora, não era tão arrojada de trabalhar com uma cobertura pequena. A gente trabalhava com uma gordura e uma cobertura um pouco maior. Isso para a gente foi fundamental no momento que fechou tudo, porque a gente tinha uma salvaguarda de um estoque um pouco mais robusto. A mesma coisa foi durante a enchente. Nós já tínhamos um plano de catástrofe pronto para ser colocado no ar em momento de crise. E no dia 2 do evento, a gente colocou o plano de catástrofe no ar, que passou a ser o comando do hospital a partir daquela data. Então, tivemos planejamentos prévios, mas muito do que a gente fez foi na linha do improviso. Na época da enchente, por exemplo, a gente teve que, do nosso poço artesiano, criar uma estação de tratamento de água. Caramba. Porque nós não tínhamos água. Nós ficamos 17 dias sem abastecimento de água potável. Então, nós improvisamos, criamos uma estação de tratamento a partir de um poço artesiano. Então, a gente improvisou e adaptou muito. Eu acho que esse é um pouco do segredo dessa nossa geração tão marcada por alguns eventos tão importantes. Eu queria continuar um pouco nesse tema, porque eu tenho para mim, eu falo que nada supera a experiência.
E quando você tem a experiência junto com a parte acadêmica, aí você vira realmente alguém diferenciado. Um pacote completo. Agora, o que é a experiência? É algo que você vive muito. Bom, não tinha experiência de pandemia, né? Então foi algo que teve que realmente sair totalmente fora da caixa, né? Exatamente. A pandemia foi um momento realmente surreal, porque... A enchente também, né? Mas na proporção de perdas, por exemplo, né, na proporção de perdas, a gente perdia pessoas diariamente. No nosso plano de crise, nós tínhamos, por exemplo, um gatilho caso os nossos óbitos superassem a capacidade do nosso necrotério. Então, são coisas que constavam do plano, mas que a gente achava tão mórbido e tão distante que talvez nunca fossem utilizadas. E a gente utilizou. Então, foi um momento realmente ímpar da história, da humanidade, e realmente afetou todo mundo com perdas que são sentidas até hoje. A questão da enchente foi um pouco mais concentrada, de novo, foi só com a gente no Rio Grande do Sul, mais especificamente na região de Porto Alegre. Mas de uma intensidade brutal, uma intensidade tremenda. Bairros inteiros alagados, pessoas que perderam tudo. O hospital onde eu estava naquele momento, ele fica numa região um pouco mais alta da cidade, ele não foi afetado diretamente, mas praticamente todo o entorno do hospital estava inundado. E a cidade inteira viveu isso. O hospital onde eu estou hoje, o Hospital São Lucas da PUC, ele fica longe das áreas que estavam alagadas, mas ele foi impactado também pelo entorno. Então foi uma realidade que a gente viveu na prática de uma maneira, uns um pouco mais acentuadas e outros um pouco menos, mas de uma forma de um grande impacto para todos. E aí sim, é viver o acadêmico realmente na experiência do dia a dia. Bom, a sua categoria do prêmio da FBH fala sobre eficiência operacional e sustentabilidade financeira. Esses são temas essenciais, mas também muito sensíveis. Como equilibrar eficiência, resultado e cuidado humano dentro de uma instituição de saúde? Esse hoje, Edmilson, é o grande segredo, é o grande balanço de equilíbrio que a nossa área tem que buscar. É o balanço da eficiência com o cuidar de fato. Ou seja, cuidar de vidas, se propor a salvar vidas, como é o propósito de cada instituição de saúde. Mas o equilíbrio é tudo. Se a gente não tiver sustentabilidade econômica e financeira, a gente não tem propósito. Sem resultado não há cuidado, isso é fato. Uma coisa que eu tenho dito de maneira muito frequente para o meu time lá no Hospital São Lucas, que é um hospital filantrópico, de origem religiosa, que eu digo para eles que não é pecado dar resultado. Pelo contrário, o pecado é não dar resultado. Nós não somos uma instituição para fechar em 0 a 0. Se fecharmos em 0 a 0, a gente não reinveste, a gente não melhora a infraestrutura, a gente não melhora a vida das pessoas. Isso vai refletir em algum momento no paciente. Então precisamos sim dar resultado, precisamos sim ser superavitários para seguirmos investindo. A medicina é cada vez mais cara, a inovação tecnológica cada vez incorpora mais valor e ao mesmo tempo mais custo. Então a gente precisa sim buscar resultados. No Brasil, uma equação complexa, o Sistema Único de Saúde é algo complexo de se navegar. A gente conhece o histórico das tabelas de remuneração que são deficitárias para os hospitais. Dentro do segmento de saúde privada, também um momento intenso e bastante tenso nas relações com operadoras, de desgaste em negociações. Então é um momento realmente de muito equilíbrio, não só o equilíbrio de gestão, como o equilíbrio também nas relações. Eu acho que esse é o grande desafio, buscar esse ponto de trade-off, esse ponto de compensação para que se tenha um bom cuidado para cumprir-se o seu propósito, desde que com resultado. Sem resultado, não há propósito. Fato. E Evandro, quando a gente fala geralmente em sustentabilidade financeira, a primeira coisa que acho que vem na cabeça das pessoas é redução de custos. E sustentabilidade financeira não é só redução de custos. Na sua visão, qual que é o maior erro que um gestor, um administrador podem cometer quando eles buscam a sustentabilidade financeira só pela redução de custos? A introdução da tua pergunta já é o meu conceito de resposta. A grande miopia de uma liderança é pensar realmente em sustentabilidade olhando só o viés da economia de custos. O custo é que nem a unha. A gente tem que cortar diariamente, cortar a cada 2 dias e manter sempre aparadinho. Essa é a gestão do custo. Mas a gente não pode esquecer da riqueza. O que gera riqueza é a receita, é a produção, é o volume.
O meu papel dentro do Hospital São Lucas hoje não é fazer gestão de copo de cafezinho. O meu papel realmente é potencializar as áreas de ênfase, fazer com que a cardiologia produza mais, com que a neurologia produza mais, com que o bloco cirúrgico, com 15 salas, produza mais. Sem economia burra, né? E não pensar em economia burra, é pensar em produção, é pensar realmente em gerar riqueza para esse país. Eu acho que muito do nosso país é pensar realmente, sair de uma lógica somente de especulação e entrar numa lógica de apoio ao empreendedorismo e um apoio a quem quer produzir e gerar emprego e gerar produção. E é isso que eu busco. A minha ótica é uma ótica de produção, obviamente, sempre cuidando da questão de despesa. Um exemplo da unha que tem que ser cortada diariamente. Tem que estar de olho. Tem que estar de olho, mas uma lógica muito forte, muito focada em geração de produção e geração de riqueza. Meu amigo, você lidera um hospital universitário ligado à PUC do Rio Grande do Sul, que naturalmente articula assistência, ensino, pesquisa e formação. Como isso influencia a sua forma de gerir? Muda? Muda por completo. O meu histórico de 11 anos da minha passagem anterior era um histórico de um hospital essencialmente privado. A operação era 100% privada. Toda a filantropia era aplicada em projetos do PROAD, espalhados pelo Brasil inteiro. Hoje eu vivo 60% do meu hospital como um hospital SUS. Eu gerencio 60% dos meus 400 leitos dentro de uma operação do Sistema Único de Saúde, e os outros 40% dentro do segmento privado. Então, por si só, já é uma experiência completamente diversa, completamente nova. É importante a gente reforçar que o balanço e a eficiência desses 40%, ela tem que ser muito grande para sustentar o todo da instituição. E tem que ser assim. Quando a gente se propõe a ser um hospital de referência acadêmica, eu preciso dos leitos do SUS para ter a prática dentro do hospital. Nós temos hoje, da universidade, 12 cursos de saúde praticando dentro do Hospital São Lucas. Só o curso de medicina da PUC do Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 600 alunos matriculados. E esses alunos, em algum momento, circulam por dentro do hospital. Só de residência médica, onde nós temos todas as especialidades presentes, são mais de 250 residentes circulando dentro do hospital. Então, é formação pura, diariamente. E esse é o nosso propósito, sermos uma referência na formação médica assistencial. Nós não seremos um hospital de uma hotelaria diferenciada, de um chefe de cozinha assinando o cardápio, ou de um roupão felpudo numa unidade premium de internação. Nós teremos uma unidade bem ambientada, bem confortável, atendendo todos os conceitos de conforto daquele paciente, mas o nosso diferencial será na relação médico-assistencial. Queremos os melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, todos formados dentro da universidade, praticando dentro do hospital. Isso eu acho que introduz, de certa forma, o que seria a minha próxima pergunta, porque tem uma expressão que tem sido muito utilizada nessas discussões de saúde, que é valor no cuidado. E aí eu ia justamente te perguntar o que para você, na prática, significa gerar valor no cuidado, seja para o paciente, seja na instituição ou para o sistema de saúde como um todo. Gerar valor no cuidado é tratar o paciente de forma digna. Tratar com afeto, com carinho, com atenção. Independente se nos 60% do sistema único ou nos 40% do segmento privado. Ele tem que ter um atendimento único dentro do Hospital São Lucas, de dedicação, de acolhimento, de boa medicina e de uma enfermagem, de uma área assistencial realmente que seja diferenciada na experiência dele e na experiência do seu familiar. Isso é agregar valor em saúde. É fazer com que a experiência do paciente não só salvar a vida dele, mas que a experiência dele ele possa recontar para alguém e referenciar o nosso hospital como sendo um lugar realmente digno de receber um paciente para o seu tratamento. Então, para mim, valor em saúde é isso. É tratar bem do doente, tratar bem da pessoa que pode estar no seu pior momento de vida. Ninguém procura um hospital para fazer uma festa, ou salvo os hospitais que têm maternidade. Aí é um segmento realmente diferente. Mas, fora isso, o hospital normalmente é um local de problema, de aflição, né, de tensão, de dor, de perda. Então, ter a dignidade, ter o acolhimento correto para esse paciente que nos procura, para mim, é gerar valor em saúde. E é o que faz toda a diferença.
Meu amigo, a gestão hospitalar exige dados, indicadores, planejamento e estratégia, mas também exige escuta, sensibilidade e presença. Como você desenvolveu esse equilíbrio ao longo da sua carreira? Eu sinto, Edmilson, que pela minha formação dentro do segmento industrial, eu sempre fui um executivo, mesmo já depois de executivo, mesmo na fase inicial, como analista, como liderança júnior e depois como executivo, eu sempre fui muito perto da operação. Eu sempre gostei de estar próximo da operação. E isso eu acabei trazendo também para o segmento de saúde. Então, nesses quase 12 anos do segmento, agora pelo segundo hospital, na segunda passagem, eu sempre fui próximo da operação. Não só na relação com colaboradores, na relação com o corpo clínico. Esse é um diferencial fundamental também dentro de uma linha de gestão hospitalar, é ter a proximidade com o corpo clínico. Médico não é problema, médico é solução. A gente precisa ter uma conexão muito alinhada com o corpo clínico. O corpo clínico ele não é um colaborador, ele é um sócio, ele é um parceiro da instituição. O mesmo paciente que a gente trata como um cliente, ele é cliente do médico também. Então, o médico confia o seu paciente ao hospital. Então, a linha de aproximação e parceria com o médico, ela é fundamental. Para fechar esse bate-papo, para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria saber qual conselho, qual dica você daria para profissionais que gostariam de ocupar cadeiras de CEO, de liderança em saúde, assim como você ocupa hoje? Olha, o que eu vou dizer para vocês? Eu acho que o que resume a carreira de um executivo é muito trabalho. No final do dia é isso, é muito trabalho, é não ter medo de trabalho. Alguém pode dizer que eu tive sorte na vida. Eu não tive sorte. Tem uma frase célebre do Tiger Woods, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu acho que a lógica é essa, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente vai ter. Então, eu sempre encarei os problemas da gestão de uma forma de geração de oportunidade. E tu tem duas formas de encarar um problema. Outro joga ele para baixo do tapete, e ele vai seguir te atormentando a vida de maneira frequente. Outro encara aquele problema de frente, faz dele uma oportunidade, resolve e vai para o próximo. Então, acho que o meu conselho, a minha recomendação para os executivos que estão trabalhando no dia a dia e buscando novas posições é realmente ter a dedicação, praticar a empatia com a sua equipe, entender do seu negócio, gostar de circular pelo hospital, conhecer paciente, ter bom relacionamento com o corpo clínico. Eu acho que é um grande combo de pequenas coisas que, conectadas, geram realmente um fator de sucesso. Que, de novo, não é sorte, é muito trabalho. Então, acho que no final do dia é baixar a cabeça, ralar e trabalhar bastante. Fica aí a lição, né, pra gente encerrar. E tem uma frase, se eu não me engano, é do Leandro Carnal, que sorte é a desculpa que todo vagabundo dá pro esforço que ele nunca quis fazer, né? Exatamente, acho que Carnal resume bem nessa frase, acho que é bem por aí. Sorte não existe, o que existe é trabalho. Trabalho duro. Meu amigo, queria agradecer sua participação aqui no Encontro FBH. Para a gente é uma honra estar te recebendo aqui, também aqui no nosso stand. Muito obrigado pela parceria e por estar sempre aqui conosco. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer estar com vocês. Eu me sinto entre amigos, me sinto em casa e contem sempre comigo para tudo que vocês estiverem produzindo e patrocinando. Terão sempre em mim um grande parceiro. Eu sei disso. Obrigado, Tainá. Obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo para mim. Aprendi muito com vocês dois aqui hoje. Com vocês não, com o nosso professor aí. Obrigado também você que nos acompanhou até agora. E para assistir outros episódios é só ficar ligado nas nossas redes sociais e principalmente no nosso canal no YouTube.